Olá, olá, minhas pequenas gafanhotas e meus pequenos gafanhotos que estão se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Estamos de volta com a resolução das questões de física da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Você tem aí na tela a questão de número 103, ou a quinta questão de física desta prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias do caderno 7, cor azul. Mais uma vez temos aqui o contexto mecanicista, um contexto aí mecanicista dentro da estática, não é? Equilíbrio, mais uma vez equilíbrio de um corpo extenso, tipo moleta. Então vamos ao texto desta questão de mecânica. Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma moleta, realiza-se um ensaio tribológico pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem aqui no centro da sua tela, em que cm representa o centro de massa da moleta. Ponto aqui, cm é o centro de massa da moleta, ou centro de gravidade, e aqui nós temos a força externa F na mesma direção aí da perna da moleta ou da muleta. Vamos ao segundo parágrafo desta questão. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao descorregamento, denominado ângulo crítico. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso P, normal N, e de atrito estático FE. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é: nós temos aqui no distrato A as quatro forças: a força externa F, a força de contato normal, a força de atrito FE e a força peso. O mesmo para o distrator B, C, D e E, mas somente um desses 5 esquemas é o verdadeiro. O curioso é que os 5 esquemas, lógico, os 5 esquemas devem trazer a atuação dessas 4 forças. Então, vamos à nossa resolução comentada. Para identificarmos o esquema que representa corretamente as 4 forças que atuam sobre a muleta, precisamos conhecer a natureza e as características dessas 4 forças, mas mantendo sempre a força F,
é a força externa paralela à muleta, conforme orienta o início do segundo parágrafo do texto. Veja bem que aqui no segundo parágrafo do texto desta questão 103, que é a quinta questão de física deste caderno 7 cor azul, à medida que a muleta vai se inclinando rumo a esse ângulo crítico, a força F externa deve ser mantida ou é mantida paralela à muleta. Isso já nos faz desprezar os distratores A e B, pois a muleta e do distrator A e do distrator B, ela foi inclinada levemente aí para a esquerda desta tela, e aí a força F externa não se encontra na mesma direção da muleta, tanto no distrator A, tanto no distrator B, o que não está de acordo com o início do segundo parágrafo do texto desta questão, onde a força F deve ser mantida paralela à muleta. Então, só nos resta analisar direitinho o distrator C, D e E. Ok? Então, para identificarmos o esquema que representa corretamente as quatro forças que atuam sobre a muleta, precisamos conhecer a natureza e as características dessas quatro forças, mas mantendo sempre a força F paralela à muleta, conforme orienta o início do segundo parágrafo do texto desta questão. Quais são as quatro forças? A força externa F, a força peso, a força normal e a força de atrito estático. Então, na sequência, eu vou trazer aqui o piso, a muleta. Perceba que a força externa F está na direção da muleta. Agora, na sequência, a natureza da força peso, a natureza de campo, ou seja, a força peso é uma força de campo, age à distância porque depende do campo gravitacional terrestre, e ela se encontra exatamente, o ponto de aplicação da força peso é exatamente no centro de gravidade da muleta, no centro de massa da muleta, que é exatamente aí o ponto que divide essa muleta em duas partes iguais. E aí, quais as características da força peso? É sempre vertical e sentido de cima para baixo. Ok? Agora, a força normal é uma força de contato. Sua direção é perpendicular à superfície ou às superfícies em contato, ou seja, forma ângulo de 90 graus, tanto com a superfície do pé da muleta como ao solo. E o sentido da força normal é sempre da superfície de apoio para o corpo. Então, a força normal aí tem que ser perpendicular às superfícies de contato, e o sentido sempre será da superfície de apoio para o corpo. Então, a direção da força normal aí tem que ser vertical e o sentido tem que ser de baixo para cima. Agora, a força de atrito aí, que é a quarta força que atua sobre o sistema, é tangente às superfícies em contato. É tangente às superfícies em contato, ou seja, essa força de atrito estático tem que estar entre a superfície do pé da muleta e também ao solo. Ela tem que estar entre a superfície da muleta, do pé da muleta, e a superfície do solo. E o sentido da força de atrito, como nós aprendemos nas nossas aulas de dinâmica, lá no tópico principais forças da dinâmica, a força de atrito sempre se opõe à tendência de movimento. A força de atrito estático
O sentido dela é sempre o de se opor à tendência de movimento. Você perceba que a muleta ela foi inclinada suavemente aí para a esquerda de sua tela. Então a tendência de movimento aí do pé da muleta, a tendência de escorregamento do pé da muleta é para a sua esquerda aí na tela. Então o sentido da força de atrito é contrário a essa tendência de deslizamento que é para a esquerda, ou seja, o sentido da força de atrito estático é para a direita. Então a força de atrito estático tem que ser tangente à superfície de contato e o sentido dela é o de se opor à tendência de movimento do pé da muleta, que é para a esquerda. Então o sentido da força de atrito estático tem que ser para a direita, o que nos leva ao esquema, que nos leva aí, ó, ao esquema do distrator. Então esse é o distrator correto, que representa o esquema das 4 forças corretamente atuando aí na muleta quando ela é inclinada suavemente aí para a esquerda desta tela. Ok, minha pequena gafanhota, meu pequeno gafanhoto que está se preparando aí para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023. Breve retornaremos com a resolução da 6ª questão de física dessa prova de ciência da natureza e suas tecnologias do Enem 2022, caderno 7, cor azul. Até a próxima!